Bom dia, Isabel. Bom dia, Pedro. Bom dia, Matheus. Bom dia, Cíntia. Bom dia, deixa eu ver quem está por aqui. Adrielen. Bom dia, Cíntia, Isabel, Joana, João Borges, Matheus Richard, Matheus Vinícius, Pedro Henrique, Pedro Vitor, tá? Na tua tela tem aí a nossa próxima questão, página 53, questão número 17. Eu vou deixar ela bem grandona aqui para vocês. Olha só. Vou logo, como eu vou gravar, está sendo gravado, tem pouca gente, eu vou mesmo fazer a leitura e os comentários, tá? Quem quiser falar alguma coisa, quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Então, na questão, está dizendo o seguinte: usando seus conhecimentos de transmissão de calor, analise as proposições e indique a que você acha correta. Tá, então, a condução térmica é a propagação do calor de uma região para outra com deslocamento de material aquecido, tá? Então, isso aí é verdadeiro, gente? Isso é falso? O que vocês me dizem? Tá? Deslocamento de material, gente. Na condução, você tem partícula por partícula, tá? O transporte de calor, tá? Você tem um transporte de calor partícula por partícula, tá? Deslocamento do material. Quando é que eu vou ter deslocamento de massa? Quando eu tenho deslocamento de massa, eu vou ter a convecção, viu? Então, eu não tenho deslocamento de massa na condução, eu tenho deslocamento de massa na convecção. Então, essa resposta aqui está errada, é falsa. Vamos para a letra B. A convecção é a propagação de calor que pode ocorrer em qualquer meio, inclusive no vácuo. Isso aí é verdadeiro ou é falso? Qual o tipo de propagação pode ocorrer em qualquer meio? Dona Lia, eu estou gravando a aula a partir da resolução das questões, e vai ficar disponível no Google Sala de Aula. Tá, agora me responda bem, Lia. A convecção só tem uma das três maneiras de propagação do calor que ocorre do jeito que está dizendo aí na letra B. Tá? E não é a convecção. Tá? Então, não pode ocorrer propagação do calor no vácuo por convecção, viu? Não pode ocorrer. Então, isso aqui está errado, isso aqui está falso. Eu não vou dizer onde é, porque daqui a pouco vai ter uma pergunta a respeito disso aí. A radiação térmica é a propagação de energia por meio de ondas eletromagnéticas e ocorre exclusivamente nos fluidos. Olha só, vou continuar aqui com a letra vermelha bem aqui, porque a radiação, sim, ela é a propagação por ondas eletromagnéticas, mas não, ela não ocorre especialmente nos fluidos, tá? Então, a condução é partícula por partícula. A convecção, olha só, a letra B estaria adequada aqui, ó, na letra A. A letra C estaria adequada na letra B. Tá, ó, se eu botasse aqui, no lugar de convecção, eu botasse radiação, aqui estaria certo. E no lugar de condução, eu colocasse convecção, aqui estaria certo. Então, mais uma alternativa que está com a letra errada, tá? Falso, 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 falso. Letra D. A transmissão de calor, qualquer que seja o processo, sempre ocorre naturalmente de um ambiente de maior temperatura para outro de menor temperatura. E aí, Lia, tá certo isso aí? Página 53. Lia, tá certa essa alternativa aí da letra D? Que o calor, a transmissão do calor vai ocorrer sempre de modo natural, de modo espontâneo, de um ambiente, de um local onde a temperatura é mais quente, maior temperatura, para um local onde tem menor temperatura. Isso aí tá certo, gente? Tá certo isso aí?
Tá certo? Então, eu não preciso nem ir para a letra E. Eu nem preciso ir para a letra E. Por quê? Na letra E está dizendo o seguinte: as correntes ascendentes e descendentes na convecção térmica de um fluido são motivadas pela igualdade de suas densidades. Ora, 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 ora. Se eu tenho uma massa de ar, um ar quente e eu tenho uma massa de ar frio, massa de ar frio e ar quente. O frio é mais denso, ele desce. E o calor é menos denso, então ele sobe. E aqui está dizendo que é igualdade de densidade. Não, o quente é menos denso e o frio é mais denso. Tá? Então, a letra E está errada. Então, a resposta correta, ó, é a letra D. A resposta correta é a letra D. Tá? Eu queria saber se vocês entenderam aí, se deu para compreender. Se alguém tem alguma dúvida. Se não, a gente passa para a próxima alternativa. E aí, gente, o que vocês me dizem? Tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Pode ir para a próxima questão? A próxima questão, ela vai falar o seguinte. É a 18. Matilde... Opa, tá... Matilde é uma estudante de arquitetura que vai fazer seu primeiro projeto, um prédio a ser construído em Natal, Rio Grande do Norte. Ela precisa prever a localização de um aparelho de ar-condicionado para uma sala e, por ter estudado pouco termodinâmica, está em dúvida se deve colocar o aparelho próximo do teto ou do piso. Ajude Matilde dando-lhe uma sugestão sobre a escolha que ela vai fazer. Nesse caso, justifique a sua sugestão. Essa daqui eu não vou responder, não. Quem vai responder é vocês. Só para acelerar aqui a resolução, para a gente poder resolver mais questões, eu vou dar aqui uma dica aqui para vocês. O ar-condicionado. Cadê? Ar-condicionado. Ele tem o ar frio. O ar frio é mais pesado. Tá? Então, como o ar frio é mais pesado, ele é mais denso, o que acontece com o ar frio? A tendência do ar frio é fazer o quê? Descer. Então, tá aqui, ó, o local correto de se instalar o ar-condicionado é no teto. Daí eu já dei uma minha justificativa. E qualquer resposta que você colocar especificando que o ar frio é mais denso, é mais pesado, e a tendência dele é descer, então o local onde você deve colocar é no local mais alto. Agora, se fosse um aquecedor, que o ar é mais quente, é menos denso, é mais leve, aí sim, você colocaria o aquecedor no chão. Você colocaria o aquecedor no piso. Mas não é o nosso caso aqui. Tá? A próxima questão, alguém tem alguma pergunta aí, alguma dúvida sobre essa questão aí? Bora, cadê o povo que chegou aqui? Tá? Então, quem está conseguindo assistir a aula, tá? Vamos para a próxima questão, já que, deixa eu ver aqui, tá tudo ok, tá ok, né? Ok. Pronto, então, gente, como eu estou gravando, cadê aqui? Álvaro, como eu estou gravando a aula, porque tem muita gente que não conseguiu pegar a aula do começo, tem gente que não vai conseguir pegar a aula também, porque a internet está caindo, tá? Eu vou eu mesmo fazer a leitura aqui das questões que a gente consegue avançar mais, tá? Então, tá certo? Consegue mais avançar. E aí, quem assistiu o vídeo desse jeito, com a sequência de questões, de perguntas, aí depois você pode deixar lá no Google Sala de Aula a sua dúvida, tá? Porque agora quem está aqui coloca a dúvida no chat, mas quem perdeu a aula, bota a dúvida lá no Google Sala de Aula, eu recebo a mensagem, aí eu tiro a tua dúvida.
continuando aqui, essa questão aqui, a 19ª, ela foi um assunto dado em sala de aula, gente. Isso aqui, essa questão bem aqui. Essa questão está gravada, tem até um vídeo sobre isso aqui, ó. Na praia, você já deve ter notado que durante o dia a areia esquenta mais rápido que a água do mar. E durante a noite, a areia esfria mais rápido que a água do mar. Isso ocorre porque o calor específico da água é maior do que o da areia. A água precisa receber mais calor por unidade de massa para sofrer o mesmo aquecimento da areia. Esse fato explica a existência. Pronto, agora eu vou deixar todo mundo participar, porque é para todo mundo aqui saber essa história aí da areia, da água do mar. Olha só, ele já disse na questão que a areia, ela esquenta mais rápido. Tá? Já foi dito aí que a areia esquenta mais rápido. Então, se a areia esquenta mais rápido, o que eu posso chegar? Que conclusão? Que durante o dia, a brisa vai ser da praia para o mar. Tá? Isso aí tá gravado, gente. Tá lá no Google Sala de Aula, você vai ver um vídeo que tem a explicação disso aí. Tá? Então, tem a explicação disso aí no Google Sala de Aula. Foi tema de uma das nossas aulas. Inclusive, foi questão do Enem. Tá? Então, pronto, cadê aqui? Olha só, durante o dia, aqui, nós temos convecção, tá? E no mar, como é que tá lá no mar? O mar demora mais tempo para absorver a água, aliás, a água absorver o calor. Então, durante o dia, a brisa, ela é no sentido do mar para a terra, tá? Durante o dia. Então, esse fato explica a existência da brisa do mar para a praia, durante a noite, explica da praia para o mar durante o dia, do mar para a praia durante o dia, e sempre do mar para a praia, e sempre da praia para o mar. Não, porque durante a noite vai ser o processo inverso. Então, a resposta correta, que já até colocaram aqui no chat, tá? É a letra C. E eu acredito que esteja ficado clara aí a resposta, porque a explicação foi dada para vocês, o vídeo foi colocado, foi exposto para vocês essa parte aí, certo? Então, gente, agora eu vou fazer uma atividade, tá? Uma questão que tem vou ver aqui qual é a página agora, que tem um nível diferente, tá? Vou fazer questão aqui de um nível mais elevado, até porque é um assunto que lá no Bernoulli, lá no terceiro ano, eles veem isso aqui, tá? Como caráter de revisional. Então, tá na hora aqui da gente subir o nosso nível aqui, né? Vamos agora para o nível terceiro ano, tá? Vamos para o nível terceiro ano aqui, pegar uma questão que aqui no Bernoulli não, aqui no nosso material, ele está classificado como nível 3. Vou fazer a resolução aqui da página 57. Tá? É nível 3, não chega a ser nível 2, não, vai ser nível 3. Tá? Que é uma questão de fluxo de calor, gente. Tá? Questão de fluxo de calor, sobre lei de Fourier. Tá lá na página 57. Tá? Talvez vocês não tenham resolvido, porque é uma questão de nível 3, tá? Mas eu vou fazer essa resolução aqui para vocês, porque possivelmente eu vá cobrar alguma questão para esse conteúdo aí,
tá? Esse conteúdo aí, professor, mas você já vai logo em nível 3, nível, sim, eu já, tanta aula que foi dada aqui, a gente tem que chegar no nível terceiro ano. Bora lá. Como é que vai ser o nível terceiro ano aqui? Pronto, cadê a questão? Tá aqui. A condutividade térmica do cobre é aproximadamente 4 vezes maior do que a do latão. Duas placas, uma de cobre e outra de latão, com 100 centímetros quadrados de área e 2 centímetros de espessura, são justapostas como ilustra a figura ao lado. Considerando-se as faces externas do conjunto sejam mantidas a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, qual será a temperatura na interface de separação das placas quando for atingido o regime estacionário? Primeiro, anote aí uma palavra no dicionário de vocês, que é essa daqui, ó, regime estacionário. Tá? O que é que vocês vão anotar aí sobre essa palavra? Essa palavra aí é chamada de equilíbrio térmico, viu? Regime estacionário eu nunca tinha falado aqui com vocês, mas essa palavra aqui eu já venho falando com vocês há muito tempo. Ó, regime estacionário é equilíbrio térmico, certo? Regime estacionário é o mesmo que equilíbrio térmico. Tá, então, o que eu preciso fazer aqui? Ora, eu vou ter que ter o fluxo de calor do mais quente para o mais frio. Tá aqui, quem é o mais quente? É 100 graus Celsius. E quem é o mais frio? 0 graus Celsius. Então, eu vou querer um fluxo de calor aqui no meio. Ele quer bem aqui no meio. Opa, ele quer aqui no meio. Vamos lá. Como é que eu calculo o fluxo de calor? Lei de Fourier. Como é a fórmula da lei de Fourier? A fórmula da lei de Fourier, como é aí? Alguém lembra como é a lei de Fourier? Deixa eu botar bem aqui a fórmula da lei de Fourier, tá? A lei de Fourier é fluxo de calor, eu vou dizer aqui que é φ, tá? Fluxo de calor, eu vou dizer que é φ, tá bem aqui, φ, fluxo de calor é φ igual, qual é a outra letra? Constante. Qual é a outra letra? Área. Qual é a outra? Variação de temperatura. Delta, teta. Dividido pela espessura. Pronto. Essa daqui é a fórmula da lei de calor. Tá? Teve uma explicação que eu disse para vocês que depois eu ia mostrar o cálculo, que é essa daqui. Quando você tem duas superfícies, e aí você vai ter que igualar a temperatura. O que, que vai acontecer? Ó? Desse lado a temperatura é 100. Do outro lado a temperatura é 0. Aqui no meio dessa junta, o que, que vai acontecer? Vai ter fluxo de calor do mais quente para o mais frio. Mas aqui no meio, essa temperatura, ela vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. Tá bem aqui, ó, onde ele está dizendo aqui qual é essa temperatura na interface de separação das placas. Onde é que é essa interface de separação das placas? É aqui, ó, bem aqui no meio. Não, aí não, professor. Desenho direito. E professor, com um dedinho. Vamos lá, vamos ver aqui. Pronto. Aqui é o local onde eu quero saber o valor da temperatura. Esse local verde aqui, ó. Tá, então, o que que acontece? Essa temperatura e essa outra temperatura aqui no meio vão ser igualadas. Elas vão ser equilibradas. Tá? Então, quer dizer que o fluxo de calor desse lado vai ter que ser igual ao fluxo de calor do outro lado. Tá entendido aí, gente? Entenderam aí? Cadê eu? Do fluxo de calor vai, pode não ser igualzinho esse aí, mas vai ter cálculo de fluxo de calor sim. Certeza absoluta.
porque senão esse assunto vai ficar igual ao assunto do ensino fundamental. Se não tiver um cálculo de lei de Fourier, é melhor eu pegar uma prova do ensino fundamental e botar para vocês. Se não tiver um cálculozinho pelo menos de lei de Fourier, pois é, mas aí a gente tem que subir mais alguns degraus. E o degrau que vai ser subido agora, que vai ser colocado aqui, vai ser o degrau sobre lei de Fourier ou fluxo de calor. Lei de Fourier ou fluxo de calor. Tá? E bora lá. Pronto. Então, o fluxo de calor desse lado vai para o outro lado e aqui nessa zona verde nós vamos ter a temperatura igual. Mas bora lá, bora colocar bem aqui. Do lado de cá e do lado de lá. Do lado de cá, como é que vai ficar? Fluxo de calor. Um lado é cobre e o outro lado é latão. Gente, eu não vou botar... Eu ia botar o símbolo desses elementos aí, mas eu não vou botar porque eu não gostei do símbolo do cobre. Tá? Eu vou botar... Não é o símbolo da tabela periódica, não. Ó. Fluxo de calor do cobre. Fluxo de calor do cobre. Eu sei que a letra de cobre não é essa daqui, mas eu não vou colocar. O fluxo de calor do cobre é a constante K. Meu Deus, quanto é o valor da constante K do cobre? Vamos, não vai importar agora nesse momento, não. Tá? A área, quanto é o valor da área? É 100 centímetros quadrados. O valor da área é 100 centímetros quadrados. Tem um detalhe aí também na questão, que ele está dizendo o seguinte: a condutividade térmica do cobre é 4 vezes maior do que a do latão. Opa, então esse K aqui do cobre é 4 vezes maior do que a do latão. Aqui eu já vou começar a especificar que esse K é a televisão de altíssima resolução. Ele não é apenas K, ele é 4K. Por que que é 4K? Porque condutividade térmica é a letra K. Tá? Então, é 4 vezes maior do que a do latão. Então, o cobre tem condutividade 4 vezes maior do que a do latão. Tá? Quanto é a área do cobre? Opa, 100 centímetros quadrados. Aí sim, 100 vezes 100 vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Ou temperatura mais quente menos temperatura mais fria. Tá? Quando você não souber aqui, como é que eu faço? Primeiro vai ser o seguinte: delta mais quente menos delta menos frio. Qual é o delta mais quente aqui? O delta mais quente, a temperatura mais quente é 100. A temperatura mais quente é 100. E qual a temperatura mais fria? É bem aqui no verde, que eu não sei quanto é. Meu Deus, se eu não sei quanto é, eu vou dizer que é uma temperatura θ X. Eu não sei quanto é essa temperatura. Tá? Eu quero descobrir o valor dessa temperatura. Tudo isso aí é dividido pela espessura. Tá? Essa espessura é o seguinte: se a área é em centímetros quadrados, então a espessura pode ser em centímetros. Então, aqui eu posso botar em centímetros. Tudo isso aí dividido por 2. Tá, e que fórmula é essa daqui? É a fórmula do fluxo de calor desse lado aqui do cobre até chegar aqui nessa metade aqui, que eu não sei qual é a temperatura. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o seguinte: eu vou pegar agora a fórmula para o fluxo de calor do latão. Como é que eu faço a fórmula do fluxo de calor para o latão? O fluxo de calor φ do latão vai ser igual ao coeficiente de condutibilidade térmica, 1K,
vezes a área. Quanto é a área? É a mesma área para todos os dois lados. Opa, assim vai ficar mais fácil a questão. E quanto é o valor da variação de temperatura? O valor da variação de temperatura, como foi que eu te expliquei agora há pouco? É o mais quente menos o mais frio. Tá. Quem é que é mais quente aqui do latão, gente? É essa temperatura aqui do meio ou a temperatura que está lá do outro lado? O que vocês dizem para mim? Fala aqui no chat. Quem é que a temperatura deve ser mais quente? É a temperatura do lugar verde, lá do latão. É a temperatura do lugar verde ou a temperatura lá do outro lado? No fundo. Bora lá, cadê o povo que está aqui no chat? A Bruna. Tá aqui, ó. O latão é essa parte aqui prateada. Aí o que que acontece? Nós temos essa parte verde aqui, que é a separação entre o cobre e o latão. Tá, então eu quero saber, eu vou calcular essa temperatura aqui do meio, essa temperatura verde, desse local verde aqui, que é o local de separação entre as duas placas. Tá, mas eu quero saber o seguinte, desse lado de cá, desse lado aqui, do lado do latão, onde é que é a maior temperatura? É nessa área verde ou na barra lá do outro lado? É na parte verde. E aí, o que, que vocês me dizem? Rosa? Onde é essa rosa? Rosa é no terceiro ano, gente. Rosa é no terceiro ano. Não, professor, é porque parece um rosa ali, eu precisava falando 100 graus, por isso que eu coloquei rosa. Sim, mas aí é o seguinte, vamos lá. Deixa eu dividir esse negócio aqui. Vou dividir bem aqui. Pã, pã, pã. Eita, pronto. Vou botar bem aqui. Bem aqui, olha só. Aqui é rosa, né? Ó, aqui é uma placa, tá? A placa de cobre. E aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Bota ela do lado. Bota ela do lado a lá. Uhum. É de desenho, viu? Rapaz. Pronto. Aqui é uma placa de cobre e aqui é uma placa de latão, tá? Essa placa de cobre, pintando aqui, ai lá, ela é amarela. Essa placa de cobre aqui, ela tá com a temperatura de 100 graus Celsius, essa placa de cobre aqui, temperatura de 100 graus Celsius. Tá aqui, essa placa de cobre está na temperatura de 100 graus Celsius. Tá? 100 graus Celsius, essa placa de cobre. Essa placa aqui, a placa de latão, essa placa aqui de latão, ela está com a temperatura de 0 graus Celsius. Placa de latão aqui, ó, temperatura de 0 graus Celsius. Aí o que que acontece? São unidas as duas placas, tá? Essas duas placas são unidas, tá? Aí o que que acontece? Quando essas duas placas forem unidas, nós vamos ter um regime estacionário. O que é regime estacionário? Um equilíbrio térmico. Cadê? Pega aqui. Aqui eu pego essa placa. E aí eu pego essa outra placa. Pego essa placa. Não, mais perto.
não estão muito unidas aí não, mas... dá para entender que elas ficaram unidas agora. Deu para entender que elas ficaram unidas agora? E aí, deu para entender que agora elas estão unidas, essas duas placas. Elas ficaram juntas, grudadas. Eu não estou acompanhando o chat, porque tem... Quando é essa apresentação aí, da lousa, eu tenho que estar com ela na meu primeiro plano, porque senão não fica em tempo real aqui a escrita. Cadê o chat? Deu para entender. Então, bora lá. E o que é que eu estou querendo calcular aqui? O que é que eu estou querendo calcular aqui é uma temperatura de equilíbrio, tá? Que fica exatamente... Temperatura de equilíbrio que fica exatamente aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. E aqui nessa área verde que eu estou pintando. Eu estou pintando aqui a área verde. Nesse local aí, ó, eu quero saber a temperatura de equilíbrio aqui, ó, nesse local, nesse ponto aqui. Pronto, é aqui que eu quero saber a temperatura. Nesse local aí. Tá, então, eu tenho uma placa com 100 graus e uma placa com 0 graus. Quando eu grudar as duas placas, aqui no meio, eu vou ter um equilíbrio térmico. Tá, então, como é que eu faço para calcular o equilíbrio térmico? Vai ser fluxo de calor desse lado igual ao fluxo de calor daquele outro lado. Tá? Porque a temperatura mais quente desse lado é 100, e desse lado aqui, quando eu juntar essa placa, onde é que eu vou ter a temperatura mais quente? Eu vou ter a temperatura mais quente aqui no meio. Desse lado aqui, esse aqui é o lado de lá, ó, vai ser mais frio. Então, essa parte aqui da placa, pronto, eu vou movimentar essa placa desse jeito aqui. Ela vai desse jeito aqui, essa placa. Então, desse lado aqui, continua 0 grau. Mas desse lado aqui, nós vamos ter uma temperatura de equilíbrio. Vai ser o θx. Pronto, deu certo aí a explicação? Vocês conseguiram compreender agora o que ele quer? Deu para entender agora? Posso botar o cálculo agora de novo? Posso retornar o cálculo? Tá? Eu fiz questão para ficar um negócio bem claro. É uma questão de nível 3. Nível 3 essa questão. Tá, a professora tinha uma mais fácil? Tinha mais fácil. Mas, porém, todavia, a gente tem que mostrar aqui para vocês também. Tá, então, para o cobre é 4 vezes maior do que o do latão, vezes a área, vezes a variação de temperatura. Pergunta aqui, do latão, quem é a temperatura mais quente? Quem é a temperatura mais quente do latão? A temperatura mais quente do latão é... Quem é? Quem é Bruna? Quem é Lia? Cadê a Carol? Cadê o Álvaro? A temperatura mais quente do latão, gente, é uma temperatura que eu ainda não sei qual é que vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, a temperatura mais quente... Eu te falei desse truque. Quando tu for fazer cálculo com duas placas, com duas temperaturas diferentes, tá? Então, a gente aprendeu que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Mas aqui, para fluxo de calor, fica mais fácil se eu identificar o seguinte: quem é o lado mais quente? O lado mais quente, com certeza, dessa placa aqui, dessa segunda placa, quando eu colocar ela junta com essa primeira placa, esse lado aqui vai ser o lado mais quente, porque está grudado com 100 graus. E o outro lado, ele vai estar em temperatura de 0 graus Celsius. Então, vai ser θx menos 0, tá? θx menos 0, dividido pela espessura. Pronto, tudo aqui é igual, ó. Espessura... Tudo aqui é igual. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar
as duas placas, porque eu já igualei as duas placas aqui, ó. Aqui eu já igualei as duas placas. Aqui, ó. Eu peguei fluxo de calor de cobre, fluxo de calor de latão. Agora, o que foi que eu fiz depois? Eu juntei as duas placas. E o que, que eu vou fazer lá com a fórmula? Eu vou juntar as duas fórmulas. Então, como é que vai ficar? Pam, 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 pam. Você aí que está acompanhando, você já sabe como é que vai ficar. Vai ficar 4K vezes 100, 4K vezes 100, vezes 100 menos ΔX, θx, que é a temperatura que eu vou descobrir, que é a temperatura de equilíbrio térmico, dividido por 2. Bora lá, dividido por 2. É igual a K vezes 100. Opa! K vezes 100. K vezes 100. Vezes θx menos 0. Não dá nem vontade de botar esse 0 aí, né? Porque todo número menos 0 vai dar o próprio número, né? θx, mas eu vou botar. Só porque eu gosto das coisas bem explicadinhas. Menos 0. Eita, quase que não dava. Tudo isso aí dividido por 2. Pronto. Eu igualei aqui as duas fórmulas, porque eu peguei as duas placas e eu uni as duas placas. O que eu faço agora, minha gente? Vamos cortar. K, eu corto com K. 100, eu corto com 100. 2 está no denominador, eu corto com 2. Pronto. Essa questão que é nível 3, que eu dei a explicação e aparentemente era uma questão difícil, acabou de ficar uma questão de ensino fundamental. Tá? Agora, o que foi que sobrou? Vamos ver o que foi que sobrou aí. Tá? O que sobrou foi 4, que multiplica 100. 4 que multiplica 100. Você que está com seu caderno aberto, vá logo fazendo essa questão, por favor. 4 que multiplica 100 menos θx é igual a, olha só, do outro lado, ficou somente θx. Do outro lado só ficou θx. 4 vezes 100. 4 vezes 100 dá quanto? 400. Menos 4 vezes θx igual a θx. Olha aí. Tá, então eu vou pegar 4 θx, botar lá do outro lado, e meu cálculo vai ficar da seguinte maneira. 4 negativo vai para lá positivo, fica 5 θx igual a 400. 5 θx igual a 400. Cinco θx é igual a 400. Tá, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o θx, aí vai ficar θx é igual a 400 dividido por 5. Vou ter que botar aqui. Vou botar bem aqui. Só para concluir. Então, fica θx é igual a 400 dividido por 5. Quanto é 400 dividido por 5, gente? 80. 8 vezes 5 dá 40. 80. Isso, 80. 5 vezes 0, 5 vezes 0 dá 40. Então, nessa área verde,
tá? Nessa área verde aqui, tá? Nós vamos ter uma temperatura de equilíbrio térmico ou regime estacionário de 80 graus Celsius. Professor, eu pensei que fosse 50 graus Celsius. Gente, se você observar, aqui ó, é 2 centímetros. Tá? É muito pequena a espessura. Tá? Então, quanto maior a espessura, menor é o fluxo de calor. Quanto menor a espessura, maior é o fluxo de calor. Pronto, eu acredito que eu fiz uma explicação bem passo a passo, que deu para entender. Se não tiver dado para entender, para compreender, a gente ainda tem aí um minutinho para tirar dúvida de vocês. Aí, alguém tem alguma dúvida sobre a resolução dessa questão? Alguma dúvida? Eu tentei explicar assim, de uma maneira bem passo a passo, bem ó, fluxo de calor. Por que aqui tem 4? Porque o cobre é 4 vezes maior. Ok, por bota aí. Quem conseguiu entender, quem deu para compreender. Fluxo de calor na prova? Vai sim, com certeza. Gente, o fluxo de calor, ele depende do material. Então, cada material tem sua constante K. Depende da área, tá? E depende da variação de temperatura. Para calcular a variação de temperatura, gente, eu aconselho você sempre calcular da seguinte maneira: do mais quente menos o mais frio. Tá? O que foi que nós aprendemos sobre variação de temperatura? É temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Mas aqui, em fluxo de calor, o ideal é você colocar sempre a temperatura mais quente menos a temperatura mais fria. Viu? Olha esses detalhes aí. Vocês acabaram de chegar no nível do terceiro ano, tá? Se aparecer esse ano, quem fizer a prova do Enem, tá? Esse ano vai poder responder as questões de propagação do calor igualzinho um aluno do terceiro ano. Só não é tão igual porque o aluno do terceiro ano está mais treinado nas questões, mas você já não vai ter surpresa, tá? Se aparecer uma prova do Enem, um simulado sobre fluxo de calor, e a questão mais difícil que pode acontecer sobre esse assunto aí, propagação do calor. A questão mais difícil que pode ter sobre propagação do calor é isso aí. É você tentar descobrir uma questão de equilíbrio térmico ou uma questão sobre as distâncias diferentes, tá? Então, eu posso ter também uma placa de uma espessura e a outra placa de outra espessura. Mas aí você já sabe, se tiver placas de espessura diferentes, você vai colocar a espessura de cada uma das placas e continuar igualando. Então, essa questão aqui ainda é considerada a questão de nível mais difícil, mais hard. Pronto, bota o nome completinho aí na tela, aí no chat, para saber quem é que ainda está por aqui, para não fazer aqui na lista de presença. Acabou o nosso horário.